Resenha com livro. Hoje eu vou estar falando aqui sobre o livro O Diabo, uma biografia de Philippe Almonte, da editora Vozes. Esse livraço aqui que vai entrar um pouquinho na área da teologia, da demonologia, vai trazer várias notas aqui sobre o diabo. Philippe Almonte, ele deixa 2 pontos aqui que eu acho bem relevante. Ele vai dizer assim: a história de Deus no Ocidente também é a história do diabo, e a história da teologia também é a história da demonologia. Ele vai falar mais um pouquinho: não há como fazer essa narrativa cristã sem o diabo. Na história cristã, ele desempenha ao lado do próprio Deus o papel mais importante, né? Da onde tem ali, onde começa tudo ali, a queda de Adão e Eva, né? A queda da humanidade, o pecado quando entrou no mundo. Algumas pessoas entendem que foi o diabo que arquitetou tudo isso. Ele vai falar também mais um pouco aqui. No centro da resultante reconciliação entre Deus e o homem está a derrota preliminar, se não definitiva, do diabo, através da vida e morte e ressurreição de Cristo, né? Jesus morreu na cruz, reviveu e derrotou o diabo. Ele vai falar também: e é o diabo que, sem se intimidar com sua manifesta derrota, continua sendo a fonte do mal cósmico e do sofrimento humano. Vou falar de novo isso aqui. É uma coisa a se pensar. É o diabo que, sem se intimidar com a sua manifesta derrota, continua sendo a fonte do mal cósmico e do sofrimento humano. O livro aqui ele vai abordar vários assuntos aqui por capítulos aqui. Ele vai falar aqui um pouquinho, tem um resumo de cada capítulo aqui logo no começo do livro, na página 17, né? Aí ele começa falando que no capítulo 2 ele vai tratar da queda do diabo. Ele vai traçar a sua vida, do nascimento pouco depois da criação até a sua queda do céu com seus colegas anjos e seu envolvimento na queda do homem, né? Aqui é no livro ali de Gênesis. No capítulo 3 vai falar o anjo do inferno. Ele vai examinar o lugar na obra redentora de Jesus Cristo, sua aparente derrota preliminar, embora não final, ou seja, a derrota de Jesus sobre o diabo. Ele vai falar sobre a sua atividade no inferno, na história e no mundo, e após a vitória de Cristo sobre ele. Já no capítulo 7, o autor vai entrar falando um diabo muito possessivo. O autor vai investigar o aumento de suas atividades nos corpos de homens e mulheres na medida em que o fim da história e a hora da sua derrota final se aproxima, igual muitas pessoas acreditam, né? Principalmente na área da escatologia. O capítulo 8, ele vai falar o diabo derrotado. Ele vai explorar suas encarnações como o anticristo, sua derrota final por Deus no fim da história e sua destinação ao inferno no dia do juízo. Quanto ele, paradoxalmente, será tanto torturador quanto torturado, tanto punidor dos seres humanos, dos condenados, né, foram destinados lá, quanto um deles, ou seja, ele vai punir e ser punido. Ao mesmo tempo, este livro faz outra narrativa. Essa parte aqui é bem importante. Ao mesmo tempo, esse livro faz outra narrativa, entrelaçada no relato da história cristã do diabo. Há outra história complexa e complicada, uma que procede à narrativa cristã, a ideia do diabo, né? Corre paralela a ela, cruza-se com ela e sobrepõe a ela. A história da ideia do diabo sobrepõe sobre ela. Aí vai continuar. A história da ideia do diabo no pensamento ocidental. Ele vai fazer que tenha uma mescla aí de pensamento, uma sobrepondo a outra, né? Aí ele vai continuar. A história cristã do diabo só começa a tomar forma nos primeiros séculos da era cristã. Porém, a história da ideia do diabo já começa cerca de 500 anos antes disso. Ou seja, 500 anos antes da era cristã já tinha uma ideia do diabo. Ele vai continuar, aí ele vai falar aqui sobre um resuminho do capítulo 1, Nasce o Diabo. Ele vai investigar como surge a ideia do diabo nas fontes bíblicas e extra-bíblicas judaicas, como ela evolui de modo variado e é enfeitada e elaborada nos manuscritos do Mar Morto e no Novo Testamento. No capítulo seguinte, A Queda do Diabo, analisa a construção da narrativa cristã do diabo nos 5 primeiros séculos da era cristã
e a origem do paradoxo demoníaco. O capítulo 3, o anjo do inferno, examina o relato dominante durante o primeiro milênio da era cristã referente à vitória de Cristo sobre Satanás, e assim chamada teoria de resgate pela expiação. Trata-se da natureza ambivalente da vitória de Cristo sobre o diabo, na qual se dá a entender o que leva a outro paradoxo demoníaco na história cristã, que o diabo foi derrotado por Cristo, mas permanece livre para percorrer pelo mundo. Vai trazer aí uma ideia sobre isso aí. A ideia do diabo na história intelectual no Ocidente atinge seu ponto alto na segunda metade do milênio. O capítulo 4, O Diabo Escapa Ileso, analisa a expansão da magia de elite no Ocidente a partir do século VI e sua crescente demonização daí resultante. No capítulo seguinte, Corpos Endiabrados, investiga a centralidade cada vez maior do diabo na demonização da magia e feitiçaria populares no interior da demonologia clássica do período posterior do século XV. No capítulo 6, ele vai falar o diabo e a bruxa. Prossegue com uma análise de modo como a demonologia clássica impulsionou as perseguições à bruxaria do século XV, XVI e XVII. O capítulo 7, ele vai falar um diabo muito possessivo. Explora a idade de ouro de possessão demoníaca de 1550 a 1700, no qual o diabo foi visto em atividade tanto no corpo do indivíduo quanto na natureza e na história em termos mais gerais. Esse surto de possessão demoníaca foi interpretado na época como indício de que a derrota definitiva do diabo estava próximo e que o fim da história era iminente. Onde teve muitas possessão demoníaca, ele vai falar, eu já ouvi falar sobre isso, ele vai falar que muita gente achou que era o fim, que ia acabar tudo. Nessa linha, o capítulo 8, O Diabo Derrotado, analisa a teorização cristã sobre o papel do diabo e seu comparsa, o anticristo, nos dias finais, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, emergente dos séculos XVI e XVII. Na história cristã, o diabo não pode morrer, já que é um espírito imortal, e no fim da história ele continua a viver, ainda que confinado ao inferno. Porém, a ideia morre, ou pelo menos some na paisagem intelectual. O capítulo 9 é a morte do diabo. Investiga o declínio da ideia do diabo no pensamento ocidental, enquanto em 1550 era impossível não acreditar no diabo. Esse capítulo examina a mudança nas condições intelectuais durante o período final do século XVI, até meados do século XVIII, que levaram pelo menos alguns dentre a elite letrada a considerar não a existência do diabo, ou, no mínimo, a questionar se ele ainda teria um papel na natureza, na história ou nas vidas humanas. A partir dessa época se dá a entender a possibilidade de que o diabo existia só espiritualmente, ou até apenas metaforicamente, dentro do coração e da mente dos humanos. O autor vai continuar, vai falar, embora o diabo ainda esteja vivo na cultura popular moderna nos últimos 250 anos, ele se tornou marginal às preocupações dominantes do pensamento intelectual ocidental. Mas de modo algum se esqueceu de que a vida não pode ser pensada nem imaginada sem ele, que ele fez parte do cotidiano, continua presente na natureza, na história e ativo nas profundezas do nosso self. O objetivo, eu vou falar aqui uma parte bem importante, né, que é para você entender o objetivo da obra. O objetivo desta obra é proporcionar aos leitores modernos uma apreciação mais profunda do modo como, desde os primeiros séculos do período cristão até os recentes primórdios do mundo moderno, a narrativa humana não pode ser contada, a vida humana não pode ser vivida separadamente da vida do diabo. Daí advém o conhecimento mais profundo de que, em boa parte dos últimos 2000 anos, a batalha entre o bem e o mal, no coração e na mente dos homens e mulheres, nada mais foi do que um reflexo da batalha cósmica entre Deus e Satanás, e entre o divino e o diabólico, travada no coração da própria história. É um livro aqui que eu vou estar abordando capítulo por capítulo. Não vou pegar e ler
um capítulo inteiro para ficar um vídeo de 2 horas, 3 horas, não. Eu vou ler os pontos aqui que o autor tá falando e vou fazer um resumo em cima de cada coisa que ele tá falando para que a gente venha ganhar um pouco de conhecimento, né? E esse é o livro aí. Eu vou trazer mais livros sobre esse tema aqui, que é um tema que eu tenho lá minhas dúvidas. E para que nós venhamos já estar aprendendo um com o outro aí. Valeu? Se inscreva no canal aí. Deixa seu like e divulga. Valeu? Resenha com livro.